Caríssimos amigos, queiram sentar-se um instante. Quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos quem é Deus, que é verdade, que tipo de recompensa nós esperamos? Veja bem, esses últimos dias, desde ontem, quarta-feira de cinzas, nós ouvimos claramente os próprios textos preparados para nós, algo que é de dentro do nosso coração, algo que deve brotar do nosso coração e como deve se encontrar o nosso coração. Porque muitas das vezes, ou melhor, na maioria das vezes, nós nos preocupamos com o que é externo. Veja bem, parece que é um ato, um reflexo natural do ser humano. A gente se preocupa com a roupa que nós estamos vestindo, com o cabelo se está no lugar ou está desassanhado, como está. Nos preocupamos se o batom que colocamos, este batom melou os dentes ou não, se é bonito ou não. Nos preocupamos se o perfume que nós usamos vai agradar o outro que vai passar e vai sentir o aroma. Veja que na maioria das vezes a gente vai se acostumando e se preocupando com o que é externo. Mas a gente deveria voltar justamente a nossa reflexão para dentro. Veja que um grande mal que a humanidade sofre hoje é a preocupação do que o outro vai pensar de mim. Não é assim? Veja que muitas das vezes somos tolhidos de fazer alguma coisa porque nós logo dizemos: alguém vai falar ruim de mim, porque eu fiz algo que não agradou o outro. E por isso, muitas das vezes a gente deixa de ser feliz, deixa de viver a liberdade e passamos a ficar justamente presos àquilo que pensam de mim, não aquilo que eu sou. Por isso que o mundo vai se alastrando tudo aquilo que é aparência. Porque de certa forma nós vamos mais nos preocupando com a aparência do que de verdade daquilo que nós somos. Veja bem, olha um exemplo. Quando nós nos apaixonamos por algo ou por alguém, principalmente por uma pessoa, a gente muda até o nosso jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de pensar. As músicas que nós gostávamos, deixamos de gostar para que possamos gostar da música que o outro gosta, justamente para conquistar e para se fazer bem com o outro. E veja bem, depois que isso acaba, só resta para nós uma coisa. Muitas das vezes nós traduzimos como raiva, outros como ódio, outros como decepções. Porque nós passamos a mudar a nossa vida para agradar o outro e o outro não está nem aí para a tua mudança. E eu aprendi que o outro deve gostar de mim como eu sou. O outro deve gostar de mim da forma que eu me encontro. Porque talvez eu colocar uma armadura ou me camuflar para assim agradar o outro, sabe o que vai acontecer? Até quando eu consigo suportar isso? Vai chegar um momento que a gente vai para a guerra e esquecer a armadura em casa. E aí a gente vai se sentir frágil. Vai se sentir que foi rejeitado. E veja bem, o texto do Evangelho de agora vai dizer assim: Jesus não tinha medo da morte. De certa forma ele chegou para Jesus e para Deus e disse assim: olha Senhor, olha Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Afasta de mim tudo aquilo que não é teu. Porque toma conta do meu coração algo que não é teu.
E logo em seguida, a vontade de Deus age, a ação do Espírito age em seu coração, e ele diz: mas foi para isso que eu vim, independente do que assim poderiam dizer dele. Veja que quando ele desejou abraçar os projetos de Deus, ele foi considerado um blasfemador, um bêbado, um comelão, um vagabundo. Foi considerado uma pessoa que assim colocava desordem e provocava confusões. E veja o que é que ele vai dizer no texto. Olha, o Filho do Homem deve sofrer muito, deve ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, e deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Meus irmãos, se a gente soubesse que isso iria acontecer conosco, nós iríamos entrar em pânico. Saber que vamos sofrer, a gente até suporta. Saber que não vai ser compreendido, a gente até suporta. Mas dizer vai morrer, a gente não quer conversa. A gente diz tudo, pode bater, machucar, deixar preso, mas não mate. Não fala de morte. Jesus não. Jesus coloca o caminho, ponto por ponto. Vou sofrer, vou ser rejeitado e vou morrer. E isso ele vai dizer como se quisesse confortar cada um de nós, e isto ele é. Porque aqui ele está em meio ao sinédrio, ele está aqui com os seus discípulos, com uma multidão que também acompanhava, e ele diz assim: olha, mas mesmo com tudo isso, quem quiser me seguir, tal como eu, abraçando a minha cruz, na dor, no sofrimento, na rejeição, até o ponto da morte, me segue. É verdade. Eu descobri que nós não temos medo da morte. Nós não temos medo de morrer. Nós temos medo de não saber para onde nós vamos depois de morrer. Mas se todos nós soubéssemos, olha, quando eu morrer, eu vou para o paraíso, eu vou para o lugar melhor do mundo, eu vou para um hotel de 5 estrelas, com tudo que eu puder e quiser, lhe garanto que a gente rezaria todos os dias dizendo: Senhor me leva, Senhor me leva, Senhor me leva. Mas quando a gente não sabe, a gente diz assim: Senhor, deixa eu aqui um bom tempo, aqui está ruim, mas está bom, deixa por aqui mesmo. Eu tenho minhas dores de cabeça, mas está bom aqui. Aí em casa tem os aperreios de casa, mas deixa aqui. Tenho minhas enfermidades, as minhas dores, mas me deixa aqui. E o próprio Senhor vai dizer: sim, é com tudo isto, com as tuas dores, com os teus sofrimentos, que devemos seguir Ele. Por quê, Padre? Porque parece que nós somos adoradores das dores e dos sofrimentos. Volto a dizer aquilo que eu disse ontem: a quaresma não é morte, minha gente. Eu digo isso porque os meus avós eram assim. Quando chegava o período da quaresma, parece que a gente passava 40 dias dentro de um velório. Minhas avós e meus pais proibiam até mesmo da gente vestir uma roupa vermelha, que não podia. Não, meu filho, porque Nosso Senhor vai morrer, isso é pecado, é errado, não pode. Muitas das vezes hoje ainda escuto, quando no tempo como de ontem, no dia como de ontem, não posso nem pentear o cabelo. Aí vem o Evangelho e diz assim: olha, você que está jejuando, lava teu cabelo, bota perfume e sorri. Aí eu digo: quem está errado? É os meus avós ou é a Bíblia? Eu acho e acredito que foram meus avós. Eu prefiro acreditar na palavra de Deus. Porque o próprio Senhor nos convida a experimentar a quaresma como um ponto de felicidade. O período da quaresma é uma preparação para a vida. Padre, o que é isso? É uma gestação, minha gente.
nós estamos gestando a vida. Nosso Senhor está preparando os nossos corações para a Páscoa, que é esta vida. Por isso, a alegria deve se prevalecer em nossa vida, porque nós começamos ontem a contar. Olha, ontem foi o primeiro dia da quaresma, hoje o segundo, e para 40 dias só falta 38. E aos pouquinhos a gente vai contando. Muitas das vezes me perguntam: padre, eu estou fazendo jejum, eu estou fazendo penitência, eu escolhi não comer açúcar, eu escolhi não tomar suco, eu escolhi não tomar refrigerante, eu escolhi não beber cerveja. Dia de domingo eu posso. Dia de domingo é dia do Senhor, não é dia de penitência em tempo nenhum, por incrível que pareça. Eu estou fazendo penitência no domingo. Está errado, é até o sábado. O domingo é dia do Senhor. Mas padre, se eu quiser a continuar a penitência, eu posso? Pode, porque eu olho e a igreja compreende que nós somos relaxados. Sabe o que? Se a gente falhar um dia, a gente se acostuma e não quer mais, né? Hoje eu posso. Eu fui na igreja, olha, o padre disse que dia de domingo eu posso tomar minha cervejinha. Pronto, ele toma domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, passa para o outro domingo, né? E ainda diz assim: foi o padre que disse, né? Ainda vai dizer: foi o padre que falou. Eu falei no domingo e dia santo, ou dia de festa, né? Então, a gente tem que compreender essas coisas. Isso é novidade, padre? Isso já existe na igreja desde quando a igreja existia, desde quando a igreja foi criada. E aí o próprio Senhor vai dizer: olha, é verdade que eu vou passar por tudo isso, e quem me seguir vai experimentar isso também. Porém, veja o que ele vai concluir dizendo: com efeito, depois de toda a dor, todo o sofrimento, toda a rejeição, a morte, vem a ressurreição, vem a vida eterna. E aí ele vai dizer: olha, com efeito, nós estamos preocupados muitas das vezes no morrer. E ele vai dizer: mas o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro? Por isso que eu digo: qual a recompensa que nós esperamos de Deus? Quando eu era pequeno, quando eu era mais jovem, e não faz muito tempo, porque eu ainda tenho 20 e tantos anos, eu estava com os meus 10 anos, e lá em casa, quando saía a reca, que éramos em 6, os mais velhos saíam, e eu ficava dizendo: eu ainda vou chegar nos meus 18 anos para ir junto, eu ainda vou chegar aos 18 anos para ir para as festas, eu ainda vou chegar aos meus 18 anos para poder aproveitar a vida com eles. Hoje eu cheguei nos 20 e estou dizendo: não, eu quero voltar aos meus 18. Veja como nós somos, não é? A gente nunca está satisfeito com aquilo que Deus dá para nós, porque achamos que o que Deus nos dá é incômodo. Toma a cruz de cada dia e segue. Padre, a cruz me dói muito, é muito ruim. E o pior é que o Senhor não mente, ele diz assim: é a cruz de cada dia, viu? Não uma cruz para viver a vida toda com ela, não, porque a gente termina se acostumando. Lembra que eu disse? Se um domingo eu não cumprir com a penitência o suficiente para ficar no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e assim, isso embora. Ele vai dizer: é a cruz de cada dia, porque você não vai se acostumar com a cruz, você vai acostumar a viver a cruz. Isso é diferente. A viver na cruz. Mas a cruz não é dor, não é sofrimento, não é morte, minha gente. A cruz é vitória. Porque se ele não tivesse subido à cruz, o que adiantaria de nós? Por que nós estaríamos aqui? Mas quando ele sobe, ele garante para nós a vitória. A cruz é para nós o trono de Deus. A cruz é para nós vitória de Deus sobre a morte. A cruz é para nós justificação dos nossos pecados. Jesus vai à cruz, se entrega e lava com o seu sangue todas as nossas faltas.
Por isso ele diz: se a gente ganhar o mundo, este mundo, a gente pode perder o mundo do céu. E isso não adiantaria nada. Mesmo que muitas das vezes por aqui, nós até pensemos, a gente tem uma mania de dizer assim: eu estou rezando, Deus não está atendendo. Eu estou pedindo, parece que Deus não está escutando. E por isso, muitas das vezes a gente vai esmorecendo, fraquejando e diz assim: eu vou deixar de rezar, eu vou deixar de orar, eu vou deixar de ir para a igreja, eu vou deixar de pedir a Deus, eu vou deixar de traçar um diálogo com Deus, porque eu peço, rezo, me coloco de joelho, rolo no chão, pulo, dou 3 pulinhos e nada acontece. Este é o pensamento que o diabo quer colocar na tua cabeça, que a gente não precisa de Deus para nada. E lembra que eu disse? Só basta uma vez eu não cumprir o compromisso, já é o suficiente para a gente cruzar os braços e deixar a vida levar. Lembra, cruz de cada dia Deus convida, para que assim possamos ganhar o céu, ganhar a vida. Para isso que é necessário, Padre, não é muita coisa, não é muita coisa. Ontem o próprio Evangelho falou: devemos ser homens e mulheres de oração, homens e mulheres de esmola, homens e mulheres de jejum. De oração, veja, vocês vieram para a igreja, desde as 6h30, 6 horas estão aqui rezando, como bons cristãos. Vão chegar em casa, antes de dormir, vão rezar novamente. Ou seja, a nossa vida é de oração. Padre, quando é que eu vou praticar a esmola? Veja que vocês vêm para a igreja e na hora do ofertório vocês colocam a sua oferta. É ali que você pratica a tua esmola. O teu jejum tu realiza todas as vezes na tua vida. A gente faz o jejum quando nós olhamos para o outro que sofre e diz: aquele não tem alimento, e a gente começa a sentir a dor, e por ele a gente jejuma. São coisas que durante a quaresma nós conseguimos vivenciar toda a nossa vida. Então possamos colocar isto em prática, para que possamos ganhar o céu, mesmo que nós possamos perder a nossa vida. Mas perder a vida deste mundo por causa de Deus é ganhar o céu. E é isso que eu desejo que cada um de nós possamos experimentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.